be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Hoje nós vamos iniciar mais uma série. Tá comigo aí, meu querido? Deixa eu pegar aqui. E essa série tem como título desse mês, um mês especial que nós estamos vendo. Pode colocar lá, meu querido, por favor. Hoje eu fiz alguns PowerPoints ali para ficar mais fácil para a gente desenvolver o nosso bate-papo e você ver ali. Deixa eu ver. Aí. Esse é o mês do Setembro Amarelo, sim? Para todos os lugares que nós olhamos, ou vamos dar uma enxergada, enfim, para onde nós fomos levados, quer seja pela mídia ou qualquer outro lugar, nós fomos levados a meditar sobre esse tema, ou essa cor, Setembro Amarelo. Essa cor, como eu falava com meu querido Mário esses dias, falava sobre esse caminho, esse procedimento. Essa cor amarela, e no mês de setembro, ela surgiu por causa de um carro, junto com a história. Era um Mustang 68, e esse Mustang 68 tinha um dono chamado Mike Riemer. Deixa eu ver se dá para passar aqui. Isso. Esse rapaz aí. E esse rapaz, em 1994, infelizmente, ele cometeu suicídio. Em 1994, esse jovem, com poucos anos de vida ainda, apenas 17 anos, deixou uma carta para os seus pais. Depois de ter restaurado esse carro e pintado amarelo, ele gostava muito desse carro. E no velório dele, os amigos montaram umas cestas grandes com vários cartões e fitas amarelas. E uma mensagem dizendo: se precisar, peça ajuda. Porque o grande problema, e talvez seja um dos grandes conflitos da nossa espiritualidade, é a gente de repente olhar para alguém que tirou a sua vida e já denominar algum senso de justiça, não é? A gente tem alguns conhecimentos bíblicos e desses a gente se assimila, e por tê-los a gente acaba fazendo uma própria justiça a despeito dos outros. Como por exemplo, já me perguntaram algumas vezes: pastor, você fez já velório de gente que tirou a vida? Eu falei: já. E o que vocês falam? Palavra de Deus. E a pergunta vem logo após: mas ele não foi para o inferno? Olha como é que a gente é, né? Cadê? Dona Elza, a minha aguinha para mim? Acho que foi pegar? Ai, obrigado, gente. Aqui tá. Vocês estão com calor aí, imagina eu aqui, né? Eu já tive que fazer pelo menos 3 velórios de amigos que tiraram sua vida. Já tive que conversar com pessoas para lidar com o pós-luto por causa da ação de suicídio. Imagine você, infelizmente, enfrentar um problema desse na sua família. De repente, me permita usar só um pouco de metáfora. E de repente, um filho seu, por algum motivo, acaba tirando a própria vida. E aí, de repente, no velório, as pessoas dizem para você, te abraçando: poxa, que pena, um menino tão bom e foi para o inferno. O que você faria, mãe? Mais um velório daqui uns dias, né?
né, Beth? A gente tem essa ideia, e eu não vou entrar em tanto sobre isso, porque a gente vai falando sobre isso durante esse mês todo. Vamos conversar sobre algumas emoções, por favor, meu anjo. Algumas emoções das quais o Setembro Amarelo culmina no suicídio. Essas emoções podem ser das mais variáveis. Pode ser o medo, pode ser a ansiedade. Obrigado, meu anjo. Ansiedade pode se tornar um TAG, como um transtorno de ansiedade generalizado. Pode ser o cansaço, pode ser o tédio, pode ser a depressão. Não sabemos o motivo. Esse mês passado, alguns meses atrás, melhor, eu perdi um amigo em Botucatu, não pude estar lá, porque foi uma coisa bem fechada, mas um amigo que foi professor meu de academia, Fernando, quem daqui de Botucatu conhece, talvez, ou ouviu falar do Fernando que se suicidou pulando da janela. Ele era instrutor da academia, da associação. Já teve 3 tentativas de suicídio. E nessa terceira, teve 2, e nessa terceira acabou se jogando do prédio e perdeu sua vida. Mas a grande pergunta, eu queria que você só ficasse com essa informação a respeito do suicídio por enquanto. O indivíduo que está com esse tipo de pensamento, ou desejo, atitude, ou mesmo que fez isso, ele não quer tirar a sua vida, ele quer tirar a sua dor. Lembre-se disso. O problema é que quando ele está tirando a sua dor, ele não tem consciência de que ele está tirando juntamente com a dor a sua vida. Eu e você não sabemos as dores. O cunhado do Fernando, amigo nosso também, lá da academia, ele dizia para mim, pastor, ele ficava falando assim, tem alguma coisa que está doendo e eu preciso arrancar isso de mim. Isso é dor. Só quem passa por essas dores sabe o que isso está trazendo no coração. Por isso, para nós, nesse primeiro momento, a ideia é, tenha empatia e misericórdia a respeito das pessoas que estão sofrendo. O senso de julgamento nem nos cabe. Até porque, primeiro, subir ou descer, céu ou inferno, quem decide é o Pai, não somos nós. E segundo, você não sabe o que houve nesse interlúdio, ou nesse momento de tirar a sua vida. Uma vez um amigo nosso de Botucatu, quando eu morava lá ainda, ele tirou a sua vida com um cordão de capoeira, amarrado num saco de pancada. E o interessante é que não só ele, mas muitos outros casos, quando é com corda, normalmente as pessoas acabam tendo a mão ali dentro. Porque talvez deu um surtozinho, um estalo, e ela falou, o que eu estou fazendo? Mas não dá mais tempo de voltar. Vai mão, vai pescoço, e a pessoa tira a vida. Mas ela queria no fundo, tirar a dor dela. Mas ela não tem claridade nas suas formas de pensar e dizer, eu fazendo isso. E a gente tem, em média, se você quiser só ter uma ideia sobre suicídio, rapidinho, desse rapaz que houve aí. Esse jovem e tantos outros, no mundo, a cada 35 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. Não é muita gente? Talvez você conheça alguém que perdeu alguém por causa disso. Ou talvez você conheça alguém que está clamando por cuidado. É isso que nós vamos conversar nesse mês. Ou talvez você conheceu alguém que se foi. A nossa série hoje, ela começa falando sobre esvaziando a mochila. Até esqueci aí pregar com a mochila, né, meu anjo? Para o pessoal ficar vendo eu de mochila, para ficar bem claro. Mas vamos ficar sem mochila hoje. E o conceito de esvaziar a nossa mochila tem a ver com a sua, minha, nossa história, a nossa mochila
como parte da nossa vida, algo que está em mim, intrínseco, onde eu vivo, que talvez a sua ou a minha, ela está cheia demais. Talvez tem gente aqui, ou que está nos ouvindo, ou participando com a gente lá nas redes sociais, que talvez está com a mochila cheia. Qual o tamanho da tua mochila da sua vida? Olha o tamanho da mochila do menininho. Parece mala de esposo quando vai passear, né? Eu fui passear com os irmãos viajar. Eu peguei minha mochilinha, uma malinha, fomos passear. Né, Paulo? Cheguei lá, os irmãozinhos tirando da casa uns negócios desse tamanho. Falei, Jesus, eu acho que eles não vão para o mesmo lugar que eu. Ou não vão ficar no mesmo tempo que eu. Porque eu trouxe uns negocinhos assim e tal, os irmãos. E nem usei. Você usou tudo, Gui? Eu nem usei tudo que eu levei. E era pequenininho, os irmãos levaram uns negócios desse tamanho. Eu até achei que era a gente que estava levando, né? A paisana ali, sabe? Clandestino. Mas o grande problema é que essa figura, quero te levar a pensar, que muitas vezes a minha e a sua mochila está cheio de coisas que não deveriam andar com você, na sua caminhada da vida, e que por estarem com você, nas suas costas, dentro de você, está te cansando, está te maltratando, está te produzindo burnout, e logo, logo, pode ser que você entre em depressão, estafe, ou mesmo tenha desejo suicida, porque está pesado viver assim. Todo mundo que chegou a um grau, como o Mike chegou, é porque às vezes não se deu conta que a mochila que ele carregava no seu dia a dia estava cheia de coisas que não são necessárias. Ou cheio de ações aqui atrás, ou sentimentos, ou outras considerações, nós vamos falar já, que de repente ele não sabendo tratá-las, elas foram carcomendo, elas foram mexendo com ele, tirando dele toda a alegria da vida, e deixando apenas o sentimento de sobrevivência, e não de vida. E talvez tem tanta gente desse jeito, talvez você esteja assim. E eu quero te convidar hoje para a gente pensar sobre uma apenas, hoje. Nós vamos falar sobre uma coisa que talvez você esteja vivendo, ou viveu hoje, ou vai viver essa semana. Eu vivi, hoje eu não vivi, hoje não rolou. Até briguei com a minha esposa, mas hoje não rolou isso aí. Deixa eu te perguntar. Como é que anda o seu estresse? Está estressado? Hã? Não vai pescar ainda não, espera aí, mas está estressado? Como é que você lida com o seu estresse? Como é que você reage ao estresse que a vida cerca a mim e a você? Essa palavra, só para uma questão de informação, de coisas rápidas, essa palavra ela foi utilizada na física primeiramente, e depois ela foi traduzida para a medicina e depois transportada um pouquinho para a biologia e outras coisas tais, fazendo com que as pessoas entendam que esse estresse é quando você pega algo e ao estressá-lo você o deforma. É você ter alguma coisa e jogar sobre ele uma força maior, e quando essa força chega, ela se deforma por causa do estresse de ter que viver esse tipo de relacionamento, ou de procedimento, ou de carga. Em outras palavras, podemos dizer que o estresse é a nossa resposta às ações, ou às pressões melhor, que desequilibram a minha e a sua vida. O estresse, de certa forma, ele não é negativo. Rapidinho para você entender algumas coisas. O estresse não é negativo, o estresse é importante, assim como o medo não é ruim, o medo é importante. O medo faz com que eu venha para cá e aqui eu pare. E não dê um passo a mais. Não fique brincando, isso é um medo. Agora, quando esse medo toma conta de mim, eu fico aqui e falo, não posso ir lá, mas dá para dar uns 5 passos ainda, 1, 2, dá para dar bastante. Não, mas eu não posso. Aí eu estou sendo sucumbido pelo medo. Da mesma forma o estresse é importante porque ele faz com que eu e você nos atentamos àquela pressão que está acontecendo. Contudo, se ela passar do equilíbrio, da porção normal, que faz nos ter consciência, ela começa a ter algumas coisas ruins sobre a nossa vida. Ela começa a tomar conta de nós, a despeito desse tomar conta, ela tenta, pelo estresse, equilibrar a gente.
Por isso que a expressão do estresse, numa expressão mais comum, ela vai falar que ela tem um princípio da homeostase, que é o princípio do equilíbrio, ou seja, alguma coisa está acontecendo fora, e o estresse ou alguma coisa no nosso cérebro nos dá um comando para dizer, ó, está saindo fora do normal. Por exemplo, o que você faz quando você tem dor de cabeça? Normalmente a gente faz o quê? Toma um remédio. O que eu oriento você a fazer? Não sou médico, mas os médicos fazem isso, mas eu estou usando os médicos. Vamos perguntar por que está doendo? Qual é a causa disso? Não, a gente não quer saber da causa, a gente quer tomar remédio para acabar com a dor de cabeça. E talvez essa dor de cabeça é o nosso organismo dizendo para o nosso cérebro, o cérebro dizendo para nós, de alguma forma, o corpo tentando equilibrar-se, dizendo, algum lugar no seu organismo está falhando, e eu estou te avisando, tome nota, faça os exames, vamos ver, mas isso não é normal. Mas a gente não se dá conta desses elementos de aviso. A gente simplesmente toma o remédio e pronto. Contudo, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que estresse faz parte da vida. Alguns ficam mais estressados em agudez. Outros ficam mais estressados em tempo. Já chegaram algum dia assim, ou o patrão, ou o esposo, a esposa, está estressado? Estou estressado. E a gente sabe que a gente que é casado, quando você acorda, o cônjuge, né, o esposo, a esposa, você olha para ele aí, né, eu olho para minha esposa e falo, minha esposa está meio estressada. Ela vem do trabalho, né, está meio estressada. Ou eu chego para ela, ela olha, opa, o maridão está meio estressado. A gente sabe disso. Só que às vezes, a gente está tão estressado que esse estresse ele faz coisas que a gente não queria, e ele toma proporções de tempo que a gente não gostaria. Porque tem gente que vive estressado o dia inteiro, concorda sim ou não? Não é o teu caso, né? Eu já falei isso aqui, vou repetir de um amigo que eu tinha em Londrina, quando eu trabalhava lá numa assistência de telefonia, centrais telefônicas, coisa bem antiga, isso de 95, 96, muito tempo atrás. E nesse dia, tinha um rapaz que trabalhava com a gente chegava para ele, ei, bom dia por quê? Está começando só? Pensa num camaradinha chato, estressado com tudo. Eu lembrava que a gente levava marmita, aí, bom almoço aí, o que tem na marmita? Não sei, se estragou no meio do caminho no busão. Sabe aquele irmãozinho que está estressado o dia inteiro? Você não pode olhar para ele. Com uma brincadeira até que eu faço, se alguém pisar no seu pé hoje no busão, você olha para ele, me perdoe por ter colocado meu pé embaixo do seu, tá? Perdão. Porque se você falar, é perigoso sair problema, porque as pessoas estão no nível de estresse altíssimo. Está todo mundo aqui, ó. Esse termo hermatidrose, eu quero que você guarde, segundo a própria Bíblia, se você puder, livro de Lucas, capítulo 20, é um dos textos que nós vamos usar, e outros todos que nós vamos ler. Mas eu quero te levar a esse texto, porque esse texto fala desse acontecimento de Jesus. Você já se perguntou se Jesus passou por estresse? Muito. Muito. Você está estressado? Jesus também ficou estressado. Você passa por momentos de estresse? Passo, eu passo, você passa. O grande problema talvez não é passar, ou saber que vamos passar. O problema talvez é como que eu e você lidamos com o estresse do dia a dia. Dá para ser melhor. É isso que eu quero conversar com você na palavra nessa noite. Livro de Lucas, no finalzinho do livro, ali no capítulo de número 20, se você puder. Capítulo 20. Deixa eu só me ajustar aqui. Lucas 22, perdão. Falei, mas não era tão longe assim. Eu gosto de anotar com a caneta que anotei no Word,
não é muito a minha praia, eu estou me adaptando. Lucas 22, a partir do versículo 39. Nós temos nesse texto Jesus no Getsêmani. Se você tiver com a sua Bíblia, hoje não vai dar para passar os textos, né, Caio? Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz assim, se você estiver, acompanhe a leitura na sua Bíblia, no seu celular, como você se utiliza da Bíblia. E saindo, foi como era de costume para Jesus, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos acompanharam-no. Chegando a um lugar escolhido, Jesus disse aos seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos, ele orava. Uma vez me perguntaram, por que tem que orar de joelho? Eu falei, porque meu mestre orava e eu quero fazer igual meu mestre. De joelhos, orava. E ele dizia nas suas palavras, de alguma forma, os discípulos ouviam, porque é um tiro de pedra. Então ouviam a oração de Jesus. E a narrativa quem está fazendo aqui é Lucas, que é um médico, que ele tem detalhes importantes em algumas audições. E ele diz assim, nas palavras que Jesus estava orando: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. E então, anjo lhe apareceu do céu, para confortar a Jesus. E estando, presta atenção no versículo 44, e estando em agonia, olha o que diz o texto, orava mais intensamente. E então aconteceu que o seu suor misturou-se, na expressão mais original, como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Até o dormindo faz sentido, tristeza não fazia, mas é porque eles ouviam a oração de Jesus. E então Jesus lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. O versículo 44 tem esse nome, hermatidrose. Hermatidrose é um processo raríssimo, que acontece na medicina, onde a pessoa transpira pela ruptura, devido à ruptura dos poros ou dos vasos sanguíneos capilares, que alimentam as glândulas sudoríacas, e ocorre então algumas condições de extremo estresse, onde os poros se rompem e sangue sai da cabeça, suor e tudo se parece com sangue com água, com sangue com água. Era isso que Jesus viveu naquela hora. Só para você entender que Jesus estava num alto nível de estresse. Igual a mim e a você, às vezes. Estava doendo no coração de Jesus. Estava doendo em Jesus. Tanto que na sua oração, se você olhar um pouquinho antes, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, se não tiver que viver o que eu vou viver, que eu já sabia o que eu iria viver, tanto que um pouquinho mais à frente, Jesus é preso, é levado, é crucificado e morto, ele já sabia de tudo isso, mas ele pede: Pai, se for possível, contudo que seja feita a tua vontade. E aí quando ele tem essa postura, Deus manda um anjo para ajudar ele. Nem nessas horas ele está sozinho. Por isso eu quero mostrar para vocês pela palavra algumas coisas importantes que a gente precisa tomar cuidado em relação ao nosso estresse. Porque talvez o teu estresse está acontecendo e ele existe de duas formas: formas internas e formas externas. Talvez as causas que estão acontecendo por causa do meu estresse ou do seu estresse possa até ser a sua família, o seu cônjuge,
os seus filhos, o seu trabalho, o trânsito, a falta de dinheiro, a própria igreja, o pastor te estressando. Ou talvez podem ser também alguns sentimentos, algo interno, como a falta de perdão, como algum relacionamento que não está acertado com alguém, quando você vê aquele alguém, ou qualquer outra coisa que você sabe que no teu coração ela fica te incomodando, isso pode estar provocando o seu nível de estresse elevado e fazendo com que você vá entrando no estresse e passando por algumas fases totalmente difíceis. Deixa eu te mostrar essas fases aqui para você entender. A primeira fase do estresse é se você está irritado. Você está irritado? Se a irritabilidade te incomoda, toma cuidado, você está com um nível de estresse de chamar a atenção, dizendo. Ou talvez a alteração no sono, se você está alterando o seu sono, dali, daqui, não dorme direito, demora a pegar no sono ou algo assim, talvez você está precisando dar uma olhada no seu estresse. Ou como eu esses dias, alteração no conteúdo dos sonhos. Como é que estão os seus sonhos? Ou alteração na memória. Quando você começa a conversar com alguém ou fala, como é que é isso mesmo? Sumiu? Como um amigo meu, brincando com a gente, disse para mim assim, brincando, ele falou, vou fazer anedota, tá? Porque não faz parte desse, é uma anedota. Ele dizendo assim, pastor, estou tomando remédio para a memória. Eu falei, que bom, qual que é o nome dele? Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Daquela flor que tem, como é que tem espinho? Rosa, isso, rosa meu amor, como é que é o nome do remédio que eu estou tomando? Você entendeu, né? Nem o nome da mulher ele lembrava mais. Alteração na memória. E eu me percebo assim, quando eu estou em alguns momentos de estresse, a reforma da igreja, um monte de coisas, situações difíceis, eu vejo que às vezes eu estou esquecendo algumas palavras que eu não esqueço. Estresse. O problema é que essa primeira fase é apenas um alarme, é um alerta para você e para mim, para a gente tomar cuidado, ou tomar cuidado da gente. O problema é quando a gente entra na segunda fase. É a fase onde a luz vermelha acende. É a fase definitiva, onde o corpo começa a dar os seus alertas e o organismo começa a lutar contra a gente, provocando algumas coisas que talvez a gente não tinha antes, como taquicardia, dores do estômago, dificuldades de respiração, zumbidos no ouvido, alterações menstruais, inclusive para as mulheres, insegurança no andar e algumas coisas que vão alertando, o estresse está muito alto. Avisos corporais. Como é que você está no seu estresse? Essa é a segunda fase. E o problema é quando a gente chega na terceira fase, o esgotamento. Esse esgotamento, ele se preenche a partir de, infelizmente, alguns finais. Câncer e depressão. Segundo os profissionais da área, eles dizem que a maioria das pessoas, ou dos diagnósticos do câncer, que ele é um fenômeno multicausal, é verdade, não há apenas um fato ou uma situação que possa provocá-lo, mas alguns traumas, algumas situações, alguns elementos de níveis de estresse gigantescos podem provocar isso na gente, tanto o câncer como a depressão. Como alguns dizem, depressão porta para suicídio. Por isso que às vezes a gente não toma cuidado. Tinha uma irmã lá em Sorocaba, amiga nossa, daquelas assim, dia a dia, corrida, igual eu e você assim, sabe, ativo e tal, fazia, trabalhava e tal, e correria. Um dia ela não conseguiu levantar da cama, teve um staff que assim, parou. Não sei se ela está acompanhando a gente lá, ela sabe quem é, eu só vou preservar o nome para não ficar, minha esposa sabe quem é. Parou tudo. Foi no médico, o médico falou, estresse, staff, estresse. O que eu tenho que fazer? Para tudo. O mesmo que fez com você. Se parou, para tudo.
Por quê? Porque a gente não conseguiu entender que a gente deveria ter feito assim que o processo vinha, ouvindo o alarme, a luz vermelha acesa e percebendo o que a gente fez, vai deixando, vai deixando, vai deixando. O corpo grita, a gente, não, eu domino, tomo remédio, faço. Aí a hora que o corpo diz, já não aguento mais, pá! E aí você vai fazer o quê? Deixa eu te dar uma característica mais problemática sobre isso. Segundo os especialistas, a OMS fala isso, Organização Mundial da Saúde, que 70% das pessoas que vão no médico e ouvem uma informação do seguinte: se você não mudar, você vai morrer, 70% não mudam. Você sabe disso? Deixa eu te fazer uma coincidência aqui. Você já foi no médico várias vezes, não foi? Ele já talvez pediu para você deixar de fazer algumas coisas, não pediu? Você obedeceu? Ou ele já pediu para você fazer algumas coisas, mudar algumas coisas com você. Você obedeceu? Aí a gente chega, a gente fala na teologia, que isso chama-se autossabotagem. É você não te amando. É você não cuidando de si mesmo. É você deixando com que tudo ao teu redor te avise, mas você não querendo enxergar. E uma das formas é o estresse. É o esgotamento. Mas o que a Bíblia fala quanto a isso para nós? Por isso que eu quero te ajudar a entender a respeito da palavra de Deus. Antes a pergunta é: como você está? Isso talvez é você. Essa foto, quando eu olhei, eu lembrei daquele amigo meu lá de Londrina. Ô menininho estressado. Mas vamos à palavra, eu quero te voltar à palavra para a gente tentar entender algumas coisas muito importantes. Tanto as causas externas, o barulho, a pressa, como as causas internas, preocupação, perfeccionismo. E é muito interessante, deixa eu te guardar isso. Já ouviu aquela frase, eu já disse aquela frase? Se quer alguma coisa boa ou certa, faça você mesmo. Deixa eu te dizer uma verdade, querido, isso é o maior engano que você está dizendo para você mesmo. Quer uma coisa boa? Quer fazer a coisa certa? Ensine alguém, do jeito que você sabe. Porque esse tipo de discurso é de perfeccionista que morre e vai morrer logo, pelo menos por dentro, e com tédio, com loucura, porque as coisas não ficam do mesmo jeitinho. Talvez alguns de vocês vão ficar estressados, porque aquela caixa está torta, vai ficar assim até o final. Viu? Viu? Pastor, mas você vai fazer isso? Vou. Aqui a gente está começando o tratamento de choque. Sabe por quê? Porque a gente mesmo colocou na nossa cabeça que isso aqui não é assim, isso aqui é daquele jeito lá. E tem que estar certinho, não tiver ninguém sim. Talvez isso está acabando com você, e você não está percebendo. Por isso, deixa eu te colocar alguns textos bíblicos para a gente guardar e entender de formas práticas aqui. A primeira delas, aprendendo com Jesus. João capítulo 8, versículo 12. Vamos agora tudo para a Bíblia, para aprender como Jesus lidava com estresse. Como Jesus lidava com estresse. Vamos fazer por blocos. O primeiro bloco são duas ideias. A primeira ideia que eu quero que você entenda é quem você é. É a sua identidade. Por 18 vezes, não só em João capítulo 8, versículo 12, mas por 18 vezes Jesus definiu a sua identidade, ele se identificou, não havia dúvida de quem era Jesus, ele tinha uma identidade clara de quem ele era. Quem é você? Isso ajuda demais a gente entender, a começar a trabalhar com estresse. A nossa identificação. Quem é você? Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz para a sua vida. Está isso na sua Bíblia?
Jesus tinha identidade clara de quem ele era, apesar das dificuldades, de tudo que passava por ele, mas ele tinha identidade clara, quem eu sou. E o segundo pormenor desse detalhe é quem eu desejo agradar, tem a ver com a minha dedicação. O livro da palavra de Deus também, João capítulo 5, volte alguns trechos da Bíblia aí, capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30, vai grifando aí, quando ele diz assim: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas eu agrado em fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus tinha um desejo muito grande, ele sabia quem ele era, e para que ele estava aqui? Propósito. Se você não tem propósito na sua vida, que é o bloco desse primeiro momento, você vai ficar perdido, você vai ficar estressado, porque você não sabe para onde você está indo, ou porque o vento está te levando para aquela direção, ou porque que você se torna do jeito que está se tornando, porque você não tem uma identidade, e nem sabe para quem que está agradando, ou você não tem propósito. Você tem ideia do seu propósito? Você tem ideia do que você está fazendo aqui? Você sabe por que você está aqui? Jesus tinha clareza nesse procedimento, não só clareza, mas ele tinha convicções claras. Ele dizendo, quando perguntaram quem é você ou algo assim, ele diz num dos textos também de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ou talvez no texto original quando diz, ninguém vem ao Pai dizendo: o Pai e eu somos um, se não for por mim. E a gente não tem às vezes as pessoas nos estressam porque falam de coisas sobre nós, de que nós não somos. Por exemplo, deixa eu te dar uma coisa básica para a gente partir para o segundo bloco. Quando alguém xinga você no trânsito, filho de não sei de quem, aqueles nomes diferentes, né, que fala. Você é filho daquele lá? Então por que você se estressa? Eu não sou, então não é comigo, estou de boa. Se eu não sei, e a gente fica se perdendo, e um dos elementos bem simples, mas práticos, é a nossa identidade e para quem eu quero fazer. Porque se você faz para homens e para pessoas, talvez isso aqui desse jeito vai te estressar. Mas quando você faz para Deus, Deus fala, aquele você vai deixar desse jeito, esse você vai deixar torto. Senhor, mas por quê? Confia, descansa, entrega. Tá bom, Senhor. O Senhor está mandando? Quem que você quer agradar? Segundo bloco, tem a ver com as suas atitudes no dia a dia. Organização. João capítulo 8, dá uma olhada na palavra de Deus, Jesus também, olha como Jesus era organizado. João capítulo 8, versículo 14. Jesus era muito claro nesse sentido. O texto diz assim, capítulo 14, versículo 8 de João, quando diz assim: respondendo Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e eu sei para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vêm e nem para onde vocês vão. Jesus aqui, eu quero que você guarde nesse primeiro detalhe desse segundo bloco, é a questão da definição de metas claras que você tem na sua vida. Se você não sabe o que você precisa fazer, o estresse vai te alcançar e vai te dar rasteira no seu dia a dia. Qual o seu objetivo nesses últimos 5 meses nós temos aí, até o final do ano, de 2021? Alguns querem casar, não é, Silas? Né? Alguns estão se planejando para casar, outros para ter uma casa, outros para passar na faculdade, outros, qual o seu objetivo para esse tempo? Por que é importante ter organização a respeito de que você sabe para onde vai, como Jesus tinha? Sabia para onde ia, sabia por que veio, sabia de todos os seus planejamentos, era organizado. Porque quando você não organiza, o estresse começa a tomar conta da gente, o que eu tenho que fazer, mesmo isso, aquilo. Aí você deixa de fazer, ai meu Deus, deixei de fazer, fica estressado porque deixou de fazer. Por quê? Por causa de organização. E que é uma característica do desorganizado? Procrastinador. Como ele não se organiza, ele deixa de fazer depois. E ele acha que vai dar tempo, e vai deixando, e as coisas vão acontecendo, e ele vai se perdendo no meio do tempo, e de repente não dá mais tempo.
Por isso que a segunda característica desse bloco, que tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com concentração. Se eu sei o que eu for fazer, para onde vou, minha identidade, e eu sou organizado, eu tenho concentração. E olha a respeito de concentração, mais uma vez, Evangelho de Lucas, volta umas páginas da sua Bíblia, capítulo de número 4, Lucas capítulo 4. Olha o que Jesus fazia, querido, olha o que Jesus fazia nesse segundo bloco, para a gente entrar no terceiro e último bloco. Olha o que Jesus fazia a respeito de concentração. Veja se você se parece com Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 42 em diante, olha o que diz aí. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Você vai para um lugar solitário às vezes? As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Jesus, fica com a gente, cura nós, conversa com nós, ensina a gente. Jesus, fica aqui. Mas Jesus lhe disse, olha a concentração e o foco que Jesus tinha nas coisas. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, pois para isso que eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia e em outros lugares. Quando as pessoas paravam Jesus naquele lugar e falavam, Jesus, fica aqui com a gente, ensina, fica aqui, você é nosso Messias, nosso. Jesus falou, não sou só com vocês, eu sei que vocês precisam, mas agora é a hora de eu ir para lá. Eu tenho um foco, um objetivo, eu vou lá. Estou concentrado. Pastor, como é que isso é na prática? Quando você tem alguns objetivos, e aqui deixa eu dizer uma coisa bem simples para você entender. Foco não é saber o que você quer. É saber também dizer não para aquilo que não está naquilo que você quer. Vou repetir, foco não é só saber o que você quer, mas é saber dizer não para as coisas que não estão no que você quer, no foco. Porque Jesus poderia aqui fazer coisas boas, e normalmente esse desfocar são de coisas boas. As pessoas queriam Jesus, queriam ouvir Jesus, mas não tem nada de errado, mas não fazia parte do foco, por isso ele tinha concentração, e o estresse não pegava ele. Mas muitas vezes eu e você, a gente tem algumas coisas bem claras na vida, no dia a dia, temos tal, aí de repente vem alguém, convida a gente para alguma coisa, ou leva a gente para outra coisa, a gente daqui a pouco já não estamos fazendo mais o que estávamos fazendo, como por exemplo ler a Bíblia. Perdemos o foco, as distrações, como por exemplo oração, ou como por exemplo um exercício físico que você vai fazendo aos poucos, devagarzinho, tentando se acostumar, não é, Tiagão? Mas de repente alguém tirou, eu desanimei, perdeu o foco, porque não sabe dizer não para aquilo que não está no teu objetivo. Jesus sabia dizer, mesmo que os outros ficassem tristes. Mas Jesus, você vai abandonar a gente? Vou, porque eu tenho que ir para outros lugares, porque eu sei para que eu vim, e eu sei para onde eu tenho que ir, porque eu sei para onde eu fui enviado. Terceiro e último, para a gente finalizar esse bloco e partir para as nossas considerações finais. Delegação e oração. O problema nosso, às vezes, de ser muito estressado é porque a gente quer fazer tudo. A gente não delega. A gente não faz com que as pessoas façam o que a gente está aprendendo ou está fazendo. Olha o que diz a palavra, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Quando Jesus diz assim, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, e ele os enviava a pregar, ensinando-os dia a dia. Jesus não fez tudo sozinho, Jesus ensinou alguns para que quando ele partisse, eles continuassem. E fizeram o serviço. Porque se o evangelho chegou até mim e a você, a gente está numa igreja, falando da palavra, é porque os 12 que ele escolheu, escolheram outros mais, outros mais, outros mais, outros mais, anos se passaram e chegou até nós. E não vai acabar aqui, enquanto Jesus não voltar, outras pessoas virão, como aconteceu na nossa igreja, desde 1901 aqui na cidade de São Manuel. Outros e outros e outros. E quando a gente não tem essa postura de delegar, fazer tudo, uma hora você vai estar com staff. Essa irmã que eu mencionei no início, lá de Sorocaba, ela não tinha esse costume. A primeira coisa que o médico disse, compartilhe, ensine, deixe outros fazerem. Como é que você lida com a delegação? Ou você compartilha com os outros? E o último ali tem a ver com a meditação, oração.
E aqui o último texto para você guardar, Marcos capítulo de número 1, no mesmo capítulo, mesmo livro, Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E ali ficou orando. Por que você acha que as pessoas brincam no discurso dizendo assim, está estressado? Vai o quê? Vai pescar. Por quê? Porque pescar você vai pescar sozinho. Pescar você não leva um rádio para ficar escutando. Pescar é silêncio. Pescar você fica numa natureza, não tem um lago no meio de prédio. É numa natureza, no meio do mato, num sítio, um lugar longe, né, Arthur? Para pescar. O que esse ditado está dizendo, corroborando muito mais ainda com o que o texto está dizendo, é que Jesus, para lidar com o seu estresse, ele tinha um momento onde ele se ausentava do normal, da correria, da borbulha, do dia a dia, dos barulhos, ia para um lugar sozinho, e nesse lugar sozinho, ele ficava sozinho e orava. Talvez a medida do seu estresse está alta, porque a medida da sua solidão e relaxamento e oração está pequena. Quando você conseguir orar mais e conversar mais com Deus, como Jesus fazia, como era de costume, talvez você vai conseguir equilibrar o seu estresse. Por isso que, concluindo, a gente às vezes se perde porque quando a gente não percebe que a gente precisa ter um tempo nosso com Deus. E essa expressão que eu coloquei por último aí sobre o relaxamento, está no último texto, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. Marcos capítulo 6, 30 e 31. O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Depois que eles foram falar do evangelho, saíram para pregar e tal, voltaram e relataram tudo isso. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Essa última parte é para dizer para você, querido e querida, que você não é de ferro, você precisa descansar. Se você não parar e cuidar de você como Jesus nos ensina, você vai parar com o médico e o médico vai dizer a mesma coisa que Jesus está dizendo para você. Para um pouco e vamos descansar. Está estressado por qualquer bobeira? Dá para melhorar. Está estressado com os outros, com o pai, com a mãe, com todo mundo? Dá para melhorar. O problema não é o que fazem com você. O problema é o que você faz com o que fazem com você. E se você está estressado, normalmente você vai fazer a mesma coisa que eles fazem com você. Se gritam com você e você grita de novo, o problema não são eles, o problema é que você está cheio, estressado, e você está fazendo mal para eles e para você em primeiro lugar. Como é que está a tua mochila do estresse? Nesse tempo a gente está vendo que as redes sociais só tem gente estressada, né? Você posta uma coisinha contra, outro já xinga. É que não dá para ter áudio no Facebook, né? Mandar mensagem com áudio, senão só ia ter xingamento. Só tem emoji lá, carinha, né? Como é que você está com o seu estresse? Cuida-te, porque pode ser que você tenha problemas desagradabilíssimos sobre ele. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, alguns conselhos práticos para você levar para casa. Primeiro, faça do seu tempo um aliado e não um senhor. Isso quer dizer que você que coordena o seu tempo e não ele que coordena você. Isso tem a ver com a sua agenda. Se você não se organizar, alguém vai organizá-la para você. Segunda, junte-se a pessoas agradáveis. Ah, meu patrão é estressado. Fique o máximo, ou melhor, o mínimo de tempo que você puder perto dele. E fique mais perto de gente boa. Faça algum tipo de exercício, correto, meu querido Tiago?
professor e dono de academia. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo para cuidar da saúde? Arrume tempo para ficar doente, que você vai precisar. Já dizia um bom médico. Ah, mas eu tenho tanto que fazer. Jesus fazia, por isso que Jesus caminhava bastante. Ah, pastor, mas não tinha carro, mas tinha cavalo. Mas ele caminhava e fazia os seus discípulos caminharem de 2 em 2. Faça exercício. Preserve suas liberdades pessoais. Uma vez uma pessoa me dizendo, pastor, você está ocupado? Estou. Mas não pode mesmo? Não. Mas hoje eu estou precisando. Não, eu sei que você não está precisando, não falei isso, mas sabia que não estava. Sabe que queria aquela coisinha de, não, eu e minha esposa só. Preserve suas liberdades pessoais. Tenha passatempos relaxantes. Você tem isso? Pastor, eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que trabalhar. Me disseram esses dias, Joel, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Aí eu perguntei, pai, quem que fez as suas contas? Ah, mas eu preciso de 3 empregos para pagar minhas contas. É porque você não fez conta de quem tem um emprego. Não precisava do segundo, nem do terceiro. E aí vai para você, por favor, entenda com muito carinho o que o teu pastor está te dizendo. Quando você diz assim, aquele emprego só vai me custar algumas horas. Não vai. Ele te custa algumas horas, mas ele vai valer muito mais do que isso. Porque quanto mais emprego você tem, mais tempo para trabalhar você está, mais dinheiro você entra. Mais mesmo saúde você tem, menos tempo com a sua família você vive, menos com seu filho você vai andar, menos consigo mesmo você vai cuidar. E aí? Valeu? Ah, mas eu quero ser milionário. Então aí é uma questão de ponto de vista, de desejo. Ganha dinheiro a vida inteira. E depois perde a saúde, não tem como cuidar ou gastar do dinheiro que você tanto ganhou. E por último, reduza ou elimine o hábito das redes sociais. Gente, isso é estressante, vocês não têm ideia. Porque você vê gente hoje, pleno domingo, na praia, e você aqui. Os irmãos que estão lá na praia estão me entendendo. Queríamos nós estar lá, mas não. Eles podem, eu não posso. Jesus, por que com eles e não comigo? Aquela mulher bonita, como é que ela pode ter dinheiro? Gente, isso é tudo enganação e te estressa. As redes sociais estressam a gente. Reduza ou tire, mas cuide de você. A realidade é bem distante do que as redes sociais mostram. Caso contrário, querido, nós vamos viver estressado, pessoas desagradáveis, onde não atrai ninguém, fazendo mal para a nossa própria saúde. Que tal hoje você olhar para si mesmo e começar a se perguntar, Senhor, onde eu preciso mudar com o meu estresse? O que eu preciso fazer para mudar o meu estresse? Ou talvez, quer um exercício melhor? Vandinho, sobe aqui já para a gente partir para a ceia, para a gente já encerrando. Gabi, vem cá também. Pergunte para o teu cônjuge se você é estressado. Que exercício chato, né? Pergunte para os seus filhos se o pai e a mãe é estressado. Pergunte para alguém perto de você, será que eu sou estressado, eu sou assim? Talvez eles respondendo a você, na primeira resposta vai dizer assim, não, você é exagerado. Não, mas pelo menos pense. Pelo menos avalie. Porque talvez é sinal de Deus, a boca deles, para dizer para você que você precisa cuidar de você, senão você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Eu acompanhei uma pessoa, alguns anos atrás, e essa pessoa que eu acompanhei, ela teve algumas situações bem difíceis. Uma pessoa estressada ao extremo. Estressada demais. Tudo estava errado.
Nada estava do jeito que ela queria. Tudo a estressava. Um dia, conversando com ela, depois dela me explicar e fazer toda essa narrativa, contar a sua história, ela chegou para mim e disse para mim: pastor, a gente estava num trânsito de carro dirigindo lá em Sorocaba. E ela, não sei o que aconteceu no trânsito, e uma pessoa foi meio má, motorista má. Conhece isso? Já viu alguém que não dá seta? Alguém que entra assim, normal, né? Cidade grande tem coisa assim. E eu estava com ela, e uma pessoa entrou assim, cortou minha frente e tal. E eu olhei assim, falei: oh Jesus, tem misericórdia. Um fariseu fez o que tinha que fazer. Brinquei, né? Ela olhou para mim e falou: pastor, se fosse num tempo antigo, eu estaria xingando e ia para cima. Aí eu perguntei para ela: o que te mudou? Ela falou: foram duas coisas. Primeiro, entender que Jesus não queria. E como que você viu isso? Da segunda forma: meu filho estava no carro, no banco de trás. E quando eu fiz isso, meu filho falou para mim assim: pai, Jesus faria isso que você fez? Eu tive que mudar, porque ele estava vendo que Jesus não era nada daquilo que eu estava sendo. Por isso, se não é válido para você parar de ser estressado pela tua saúde, então pare de ser pelos teus filhos, para você não criar traumas nele e deixar eles mais doentes do que a gente já está. Porque o mundo não vai ser fácil para ninguém, mas se a gente piorar, se a gente ficar batendo, judiando, vai ficar pior ainda. E naquele dia, quando ele fez isso, e o filho dele disse isso, se Jesus faria o que ele estava fazendo, ele entendeu claramente que o estresse dele estava deixando ele bem diferente de Jesus. Teu estresse te deixa parecido com Jesus? Não deixa, né? Vamos entregar o nosso estresse para Jesus e falar: Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu sou estressado. Mas Jesus muda. Pedro era assim. Pedrão, afoito, empolgado, exagerado. Dá uma lida nas cartas de Pedro essa semana. Cartas de Pedro, a primeira e segunda carta de Pedro. Antigamente ele chegava para a galera, era o filhos do trovão, arrancava espada e tudo. Depois, quando ele começa a se envolver com Jesus, no final da sua vida, ele chama os irmãos e as pessoas de meus filhinhos. Sabe o que isso quer dizer? Que há a possibilidade de eu e você sermos diferentes. Não precisamos ser assim. Porque a hora que você fizer alguma coisa e a pessoa olhar para você e vai dizer: e ainda é crente. Em outras palavras, está dizendo: ainda diz que tem Jesus na vida, né, dona Nancy? E não tem. Dá para a gente ser melhor, gente. O mundo precisa de pessoas menos estressadas, e a igreja precisa começar a ser assim. Porque você não precisa ficar preocupado, porque você tem um Pai. Não precisa esperar pelo dia de amanhã, porque você tem um Deus que já esteve lá e já preparou tudo para você. Não precisa ficar preocupado se não é do seu jeito, porque não precisa ser do meu nem do seu. Sendo do jeito de Deus, tá bom. Deixa Jesus assumir o controle da nossa vida. Entrega para Ele a tua ansiedade, a tua preocupação, o teu estresse. Ele tem cuidado da gente. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence.